Olá, caras associadas e caros associados. Bem, eu passando aqui para prestar algumas informações sobre a Lei 15.367/2026. Pessoal, é muito importante que todos saibam que, independentemente de qualquer coisa, nós da ANBN queremos seguir a lei. Nós procuramos respeitar a lei. E a lei está aí. Ela foi aprovada de uma forma inusitada, né? Houve uma negociação de 2 anos com a nossa querida confederação, a qual também tem um respeito muito grande pelos dirigentes, né? Mas infelizmente a minuta, né, do projeto de lei foi enviada, ao meu entender, sem ser submetida a uma avaliação prévia. E aqui eu não faço juízo de valores sobre cor de partido ou avaliação político-partidária. Apenas nós da ANBN entendemos que poderia ter tido uma avaliação um pouco mais detalhada sobre esta questão. Não há dúvida de que, em alguns casos, o decreto ele proporcionou uma progressão, considerando o tempo em que trabalhou no emprego antes da demissão com o emprego, com o nosso retorno de cada um. Tudo bem. Então, foi uma forma que o governo encontrou de proporcionar progressões para muitos de nossos colegas. Alguns não resolverá porque muitos estão bem acima dos valores da tabela apresentada, que praticamente é análoga ao PGPE, e muitos ganham acima, né? E é melhor ficar com o salário que está. E aqueles que tiveram progressões, eles vão ficar paralisados na letra D, mesmo que eles tenham progressões que, em tese, seria uma eventual letra E, F ou G, né? E de acordo com os cálculos fixados pela lei. Então, nós estamos enviando, já está publicado aí, os passo a passo de como procedermos nas setoriais de recursos humanos, tanto quanto a utilização via SEI, né? Pode utilizar o sistema de informação do governo e pode também se dirigir aos órgãos, às setoriais de recursos humanos de cada órgão, com o modelo de formulário que, segundo nossa assessoria, já foi enviado. Para quem não foi enviado o modelo, poderemos publicar novamente, se for o caso. Uma outra questão é a questão do plano de demissão incentivada, que está no capítulo da lei também. Nós entendemos que foi um erro, na nossa opinião, e de muitos colegas aqui, foi um erro do governo ao penalizar quem completa 75 e muitos estão ainda em condições laborais, ainda de trabalho, né? Para aqueles que não têm condições, eventualmente até pode ser, mas aqueles que não têm condições, será uma questão muito difícil, né? E nós temos casos aqui, vários casos. Por isso que eu sempre digo a cada um que isso é um processo de exame pessoal das suas condições. Porque muitos dos nossos colegas, eles têm condições hoje, ele tem um negócio próprio, paralelamente, com filhos, ele tem aplicação financeira, ele tem aluguel, eventualmente ele tem pensão, ou do marido ou da mulher, ele tem toda a condição de sobreviver, né? Aderindo ao PDI e vai procurar o que fazer, mas com condições melhores de sobrevivência e dignidade. Nós temos casos de colegas que ganham, vamos dizer, acima dos tetos, ganham um salário até razoável, né? E que terão que se desligar e ficarão sem o salário. E isso me preocupa muito, como é que sobrevirão com a perda do salário, né? E ter que sobreviver de uma aposentadoria muito pouca, vamos dizer assim, né?
Então, essas restrições, achamos que foi um erro do governo. Acho que poderia ter uma avaliação um pouco mais profunda dessa questão, a exemplo até da proposição de colegas valorosos aí, que propuseram a pensão vitalícia. E que eu saiba, o governo ainda não avaliou essa questão, tanto quanto não avaliou a nossa questão da medida provisória que propõe a criação de um plano de cargos e salários específico em extinção, inclusive, para esses 2.800 anistiados da administração pública direta. Então eu entendo que tem havido alguns equívocos, né? Não cabe a mim prejulgar a intenção do governo, mas alguns aspectos poderiam ser melhor avaliados, o aspecto das progressões e quanto esse plano de demissão incentivada. Um outro aspecto é que está tramitando no Supremo Tribunal Federal a equivalência dos seletistas aos estatutários. Os estatutários, como todos já sabem, aos 75 anos, pela Lei 8.112, o pessoal chama de expulsadeira, vamos dizer assim, e eles colocaram a gente na mesmo questionamento. Eu às vezes me pergunto sempre aos líderes, às autoridades com as quais eu me reúno, não era tão mais fácil criar o plano de cargos e salários e não incluir no RJU, ao invés de ficar utilizando os 75 anos da 8.112 e aplicar a nós? Não é tão mais fácil quando cometemos algum ilícito, nos aplicam a Lei 8.112? Né? Se cometer, iremos responder a um processo administrativo interno. Eu acho que seria mais fácil para o governo levar em conta os 5,5 bilhões de passivo judicial que estão tramitando na Justiça e que se houvesse um corte que todos os juízes dessem ao mesmo tempo favorável, é um passivo de 5,5 bilhões. Então eu acho que deveria haver mais lucidez ao governo, mais humanidade, mais gestão quando analisar a situação dos beneficiados da Lei 8878. E nunca propomos isso vamos dizer, ofensivamente ao governo. Ao contrário, nós sempre estamos levando soluções ao governo, mostrando a isonomia com a FUNASA e com os ex-territórios, que a situação é análoga. E nós ficamos, às vezes, pensativos quanto a esse tratamento anti-isonômico, anti-gestão. Porque com um passivo judicial de 5,5 bilhões e que essa persistência em não adotar uma equivalência isonômica para conosco, né, o presidente poderia assinar a medida provisória. Então, fica aqui a minha mensagem, não ofensiva ao governo, nada disso. Né? Eu sempre vou ao Congresso e às reuniões, sempre na melhor das intenções, de boa fé, levando as soluções, né? Como também outros colegas também têm levado soluções. Mas as nossas soluções é oferecer emendas e que, eventualmente, fazem ouvido de mercador. A gente levando soluções e não são levadas invariavelmente em conta que a criação desse plano de cargos, ele não há impacto financeiro significativo, até porque nós temos um estudo de IES, ele é de 2015, mas de 2015 para cá muitos colegas já aposentou, né, lamentavelmente faleceram. Então essa intransigência desnecessária, né, e nos obriga a cada vez judicializar questões que nós vamos descobrindo ao longo do caminho. Como agora nós descobrimos que o índice do INSS deixou de ser aplicado e que monta em 15,85%. Infelizmente, né, oriundas de duas emendas complementares, a 20 e a 41. São índices que o Estado esqueceu e o próprio Estado criou o indexador dos nossos salários, da atualização, os índices do INSS. Ora, se for esquecido, nada mais justo que sejam incluídos, sejam pagos. E nos obrigam a judicializar o próprio Estado, o governo. E é lamentável isso.
né? Então eu quero deixar aqui, repito, não há nenhum viés ofensivo, ao contrário, nós estamos tentando que o governo tome uma decisão de vontade política. Olha, vamos adotar o mesmo tratamento que nós demos a FUNAS, os mata-mosquito, todos conhecem, e aos ex-territórios, que já estão com mais de 6 mil processos homologados, todos federalizados, estatutários. A FUNASA, toda regularizada, estatutária, inclusive agora tiveram a aprovação, né, de aposentadoria especial. Então, fica aqui o meu apelo aos líderes do PT, o meu querido deputado, muito educado, por sinal, Pedro Kizai, de Santa Catarina, muito amigo de nossos colegas de Santa Catarina. Fica aqui um apelo ao bom senso, à razoabilidade, porque esse passivo vai continuar, né? Independente de ser um presidente ou outro, esse passivo vai continuar, né? E é muito doloroso ver um plano de demissão voluntária que, ao ser assinado e aderido, o governo, pasmem, ele coloca uma cláusula de não poderá procurar, caso haja detectados erros, não poderá buscar a justiça em caráter irretratável e irrevogável. É estarrecedor esse tipo de coisa. Então, fica aqui o apelo ao bom senso, à razoabilidade, ao processo de isonomia, né? Ao processo da boa-fé, de entender que nós somos já beneficiados por uma lei de anistia. Já somos beneficiados por uma lei de anistia. E nós não vemos necessidade de uma penalização em alguns aspectos, né, desnecessárias, né, de pessoas que deram tanto de suas vidas, né, pelo Estado, da sua força de trabalho, e hoje está recebendo, né, um teto de 350 mil, um plano de demissão voluntária, né? As progressões ajudam em alguns casos, né, nada mais justo, porém ficaremos estacionados como auxiliares, intermediários e superior, nível superior na letra D, né? Eu poderia citar aqui alguns casos, como o meu, que é emblemático. Eu parei na letra D e tenho mais 2 progressões. Para onde vai? Esses são os questionamentos que muitas vezes ficam no ar e que a gente pede o bom senso, a razoabilidade do Ministério da Gestão, tanto quanto os líderes do governo, né? E até mesmo os líderes de outros partidos que eu sempre converso. Alguns ficam até pasmos quando eu explico essas questões. Eles não acreditam, mas vocês são beneficiados de uma lei de anistia? E por que isso agora? Né? Não era tão mais fácil nós fazermos um acordo extinguindo esse passivo judicial de 5 bilhões e meio? Não era mais razoável, como eu expliquei para a Procuradora-Geral da Fazenda, para o Corregedor da Advocacia Geral da União? Então, fica aqui o nosso apelo, a nossa solidariedade aos colegas que tanto lutam aí também, e estamos ainda, né, aguardando respostas sobre a medida provisória, para que, num momento, num lampejo de bom senso e de humanidade, possam dar um tratamento mais digno e mais perenizado, estabilizado para os beneficiados da anistia. Um grande abraço a todos, muito obrigado, e sigam as informações no site também. Muito obrigado.